de 2 Reis, capítulo de número 4, um texto bastante conhecido, que fala sobre o azeite da viúva. E no versículo número 8 vai falar sobre a mulher sunamita. São sobre essas duas mulheres que eu quero nessa noite conversar com os irmãos aquilo que o Senhor pôs no meu coração. Como falei, é um texto bem conhecido, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia. E hoje Ele tem uma palavra ao nosso coração. Queridos, nesse texto, no capítulo número 4, na verdade, volta-se uma história, se repete uma história que há muito tempo atrás também aconteceu com Elias. Quando Elias, depois que sai da caverna, o qual o Senhor fala para ele, e diz que uma mulher iria estar à sua espera para preparar comida para ele. E como os irmãos também sabem da história, depois que Elias se encontra com essa mulher, que Elias pede água e bolo, e ela diz que não tem nada. O que tinha era um pouco de farinha na botija, para poder fazer aquele bolo, comer com seu filho, e depois não sabia mais como seria a sua vida. E diz que Elias multiplicou a farinha na botija. Depois de muito tempo, Eliseu, seu discípulo, repete a mesma história no capítulo de número 4. O texto diz que uma mulher, a esposa de um dos servos, de uns profetas, procura a Eliseu, porque agora está passando por um momento de crise, uma crise financeira. A mulher sunamita, no versículo de número 8 também, ela tem um encontro com esse profeta. Foram duas pessoas que se encontraram com Deus, a motivação diferente, a proposta diferente, mas estavam necessitando de algo. Uma, no versículo 1 diz que, depois de um tempo, o seu marido, servo do Senhor, que temia a Deus, agora padece. Ela fica viúva. E diz que o seu marido, talvez, não posso de forma nenhuma dizer algo qual a Bíblia também não afirma, mas alguns às vezes se arrisca e dizer que era um homem que era um mau administrador e fez muitas dívidas. Eu não posso afirmar isso. Porque às vezes alguém perde o emprego e passa por situações de dificuldade. Não porque quis, mas talvez pela falta de emprego. E alguns às vezes enfrentam algumas crises financeiras por ser um mau administrador do seu lar. Mas aqui a Bíblia relata essa mulher agora viúva, com 2 filhos, e a qual o seu marido agora partiu, o deixou. O seu coração está aflito, angustiado, porque no início de todas as coisas há um namoro, há um projeto, construir uma família, e muitas vezes aquilo que planejamos não é aquilo que muitas vezes acontece, porque quem faz acontecer é o Deus Todo-Poderoso. Mas diz que essa mulher perdeu o seu marido. Talvez agora, como ela relata para Eliseu, nos versículos 1 e 2, que diz que devido às dívidas que foram deixadas, até nos dias de hoje também acontece isso, depois que o homem morre, a família tem que arcar com aquilo que ficou com alguma pendência. Naquela época, como o texto diz, ele fez algumas dívidas, e os credores, os homens o qual ele devia, foram bater na porta da sua casa, para querer resolver as contas, aquilo que estava pendente. E naquela época, o livro de Êxodo fala que as mulheres viúvas, a esperança que tinha para uma mulher viúva, era o seu filho, que poderia trazer um sustento para a sua casa. Se o seu pai tivesse dívida, o seu filho serviria aquele homem ao qual o seu pai deixou um débito por 7 anos.
E o texto relata que essa mulher chega para Eliseu, ela movida também com a esperança que talvez tinha por algum momento ido embora. Ela se lembrou a quem era, ao qual o seu marido servia. E a esperança novamente ela passou a enxergar. E ela disse: vou procurar, porque ainda há uma esperança para a minha situação. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De alguma coisa que, talvez uma porta de emprego, que alguém disse para você que estava tudo certo, era para você, mas no decorrer da conversa, alguém chega depois para você e diz assim: não, alguém já foi na frente, e aí você fica meio preocupado, mas ainda tem uma esperança que aquela porta que foi falada é para você, e você ainda arrisca ir lá. E às vezes essa esperança que por um minuto pode tentar ir embora e você passa a enxergar de novo, você chega lá e quando você chega, aquela pessoa que foi na frente não era para ela, era para você. Deus deixou reservado para você. E às vezes é o oposto, quando você chega lá, a situação, realmente alguém entrou no seu lugar e aquela esperança que você tinha foi embora. Mas essa mulher, movida pela fé, movida pela esperança que alguém poderia resolver a sua causa, porque o seu marido talvez dentro de casa, ele pregava a palavra, ele ensinava a seus filhos, porque o texto diz que ela diz ao profeta Elias: o teu servo, aquele que temia ao Senhor. Ela dá testemunho dele, era um homem que conhecia Deus, que temia Deus, e a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e que anda nos seus caminhos. Salmo 128, que ao redor da sua mesa, a sua mulher será como a árvore frutífera, que os seus filhos, a sua descendência eles verão, e a paz de Israel estará com ele. Existe uma promessa sobre essa família. Essa mulher vai buscar a saída. E quando ela chega para Eliseu, ela conta a situação. E Eliseu diz assim: o que é que eu posso fazer? E de repente, Deus traz a memória de Eliseu, e Eliseu diz assim: mas o que é que tu tens em casa? E ela diz: eu tenho uma vasilha com um pouco de azeite. Não diz que a botija estava cheia, mas tinha um pouco de azeite. Era na verdade o necessário para que Deus fizesse o milagre acontecer. E aí Deus diz: pega emprestado. Eliseu fala para ela: pega emprestado vasilhas, não poucas, pega muito aos teus vizinhos. Entra na tua casa, pega teus 2 filhos, fecha a porta, porque lá algo vai acontecer. E o texto diz que essa mulher, ela foi e obedece à voz do profeta. Eu gostaria de trazer alguns pontos de ensinamentos que eu vejo na vida dessa mulher. Se der tempo, eu vou falar sobre a mulher sunamita, mas se não, a gente se pega ao exemplo dessa mulher. O primeiro ponto, que essa mulher tem algumas qualidades e que vai servir de ensinamento para nós. O primeiro ponto é que essa mulher, ela sabia quem era Deus. Você sabe quem é Deus? Amém, irmãos? Você sabe quem é o Deus em que você serve? Porque em alguns momentos na nossa vida a gente duvida de quem Ele é. Às vezes a gente limita Ele, principalmente quando passamos um momento de crise. Quando eu falo crise, não é simplesmente financeiramente, mas é uma crise no casamento. É uma dificuldade de uma enfermidade que você está enfrentando. E Deus muitas vezes batendo na porta do teu coração, dizendo para você: olhe com os olhos da fé.
Porque se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você irá dizer ao monte, se movimente daqui para lá, e ele irá. E Deus batendo no coração, dizendo, tenha fé. E a primeira coisa que eu vejo na vida dessa mulher, é que essa mulher, ela foi procurar a pessoa certa. No momento de crise, no momento de adversidade que você estiver enfrentando, essa mulher dá o exemplo. Ela se lembrou quem era Deus. E ela disse, eu vou buscar a única saída, a única esperança para resolver a minha situação é a Deus. Eu vou procurar o profeta. E ela chega para Eliseu e procura o profeta. E quando ela procura o profeta escuta e dá uma saída para ela. Talvez naquele momento ela fique sem entender o processo. Ela diga, é estranho eu pegar vasilha vazia emprestada com vizinha. Talvez a vizinha vai saber da minha situação. Vai saber que eu estou passando por algumas dificuldades também, porque o meu marido morreu. E agora os homens estão querendo levar os meus filhos para servir. A minha única esperança que eu tenho para o sustento são meus filhos. E agora eles vão servir a outros. Mas, queridos, da mesma forma que ela expressa para o profeta, quando o profeta diz, o que é que tu tens? E ela diz, eu não tenho nada. Sabe o que é que eu entendo? Deus é especialista no nada. Ele gosta de agir no nada. Mas essa mulher também, ela é movida, como falei, com a esperança, que por um tempo ela deixou de ver. Mas por muitas vezes, talvez, como falei, alguém dizendo, mas eu vejo o exemplo, e quero trazer para os irmãos, o exemplo do cego Bartimeu. Bartimeu também passando por sua dificuldade, suas limitações, mas isso não impediu que ele enxergasse com os olhos da fé. Quanto mais as pessoas diziam, cala a tua boca, ele não vai te ouvir, mas ele sabia que a única esperança para a sua cegueira, quem poderia resolver o seu problema era Jesus, e o que ele tinha era o clamor, e cada vez mais que dizia, cala a boca, ele dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegou o momento que o Senhor ouviu o seu clamor, e disse, traz esse homem diante de mim. E o que eu aprendo, querido, no momento de crise, no momento de adversidade, procure a pessoa certa. Antes de procurar qualquer pessoa, qualquer ser humano, primeiro dobre o seu joelho, busque ao Senhor, clame a Ele, porque Ele é o que pode mudar a tua situação. É só Ele. O outro exemplo que eu percebo é a mulher cananeia. Uma mulher que era desprezada pelos judeus. Mas ela estava movida por um propósito. Qual era o propósito? A minha filha, que ficou em casa endemoniada. Mas eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu vou. E quando ela coloca diante de Jesus, ele lhe dá as cordas e prossegue. Aos seus discípulos diz, mestre, essa mulher te pede ajuda. E o Senhor não responde com palavras. Despede ela. Ela é cananeia, mas aí ela vai diante de Deus agora diferente. Ela se ajoelha diante dele, ela busca a presença dele e agora atrai a atenção de Jesus. Mas Jesus lhe diz assim, eu não vim para vocês, eu vim para o povo de judeu, não foi para vocês. Não é certo pegar o alimento dos filhos que estão na mesa e dar aos cachorros. Eu não posso fazer isso. Talvez, querido, nesse momento essa mulher poderia, pela primeira vez eu procurei, ele deu as costas para mim, eu vou diante dele mais uma vez me humilhando, e ele diz que não é para mim, eu vou me embora, eu vou procurar outra saída. Mas ela era movida por um propósito, e o propósito, ela vai lá e ela, sabiamente ela diz, mas mesmo assim, da mesma forma que caem as migalhas do pão da mesa, os cachorrinhos também se alimentam. Eu aceito estar aqui como um cachorrinho. Eu não quero muita coisa, eu quero pouca coisa. Eu só quero a cura para minha filha. E algo extraordinário que me chama a atenção, que Jesus não manda uma palavra e diz, ela está curada. Jesus disse, quando tu chegar na tua casa, tu faz como tu quiser. Tu pode ir no meio do caminho e liberar a palavra de cura, e quando chegar lá ela estiver curada, tu pode chegar, colocar a mão, faz do teu jeito.
E Jesus viu que grande era a fé daquela mulher, porque aquela mulher estava movida por um propósito. Não é diferente dessa mulher. Ela lutou até a última, talvez procurou todos os recursos, mas ela disse: a minha única esperança é Deus. Eu vou procurar Ele. Aleluia. Mas essa mulher também, queridos, ela demonstra um amor por sua família. Você tem lutado pelo seu filho. Você tem lutado pelo seu marido. Essa mulher aqui demonstra, no livro de 1 Samuel, capítulo 30, diz que no momento em que Davi veio de uma batalha, e chegou na cidade de Ziclague, diz que quando Davi chega, que deixa sua família naquela cidade, assim quando Davi chega, a cidade está queimada, aonde Davi deixou seus filhos e a sua família. E quando Davi chega, que vê aquilo ali, pensando que todo mundo tinha morrido, mas levaram a sua família. Davi não sabia para onde tinha sido, onde levaram. Mas diz que naquele momento Davi clamou ao Senhor. O versículo de número 4 diz que Davi orou, ele orou e não tinha mais lágrimas. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você já clamou tantas vezes que parece que as lágrimas acabaram. Oh, aleluia. Mas é nesse momento, querido, que Deus se levanta do seu trono para trabalhar a favor dos seus filhos. É no momento que tudo parece que está dando errado, mas quando você tem a consciência que o único que pode mudar a tua história é o Senhor Todo-Poderoso, aí ele diz: é nisso que não pode, é onde eu vou agir. Assim foi com Davi. Mas eu também aprendo com essa mulher que não simplesmente é lutar pela família, mas eu preciso confiar. Eu preciso confiar no que ele disse para mim. E a confiança é importante. No Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes que não, mas permanece para sempre. Tem muito crente que está sendo abalado por coisa que alguém tem falado. Você se abala. Tem muitos que estão parando no caminho, mas ele diz: são como montes de Sião, não se abalam, vão sofrer com as críticas, vão passar perseguição, vão levar não na cara, mas eles estão firmes, porque eles edificaram a casa sobre a rocha, desceu a chuva, bateu o vento, mas a casa não caiu, porque está firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. A confiança eu aprendo com essa mulher. Mas outra coisa que eu aprendo, como falei, Jesus, ele é aquele que opera no não. Você já levou um não? Já levou um não? Não é muito bom não, é verdade? Mas a Bíblia diz que em Mateus de número 14, queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 14. Aleluia. Mateus de número 14, verso de número 17. Como falei para os irmãos, o nosso Deus, ele é especialista no trabalhar no não. O verso de número 17 diz assim: então eles disseram: não temos aqui senão... Ele é especialista de trabalhar. Quando alguém diz assim, não, mas há uma esperança. Há uma esperança para nós. Nesse processo em que os homens se aproximavam de Jesus e essa multidão te apertam. Se o Senhor mandar que saia daqui,
com certeza irão morrer. Aí Jesus disse, o que é que tu tens? Tem o quê? Eles disseram, não temos nada, mas temos 5 pães e 2 peixinhos. Foi o suficiente para ele fazer o milagre acontecer. No livro de João, capítulo 2, verso de número 3, tinha um casamento. Houve um planejamento, mas no meio do processo do casamento, o vinho se acabou. E Maria, percebendo aquilo, chega para Jesus e diz, o vinho acabou. Não tem mais vinho. Aí Jesus diz, então traz água. Quando tem o não, ele diz assim, traz alguma coisa que eu vou passar a fazer a existir. E da água ele transformou em vinho. Aleluia. Querido, muitas vezes levamos um não. Mas o não pode parar você no meio do caminho. O não muitas vezes é para você ultrapassar o obstáculo e dizer eu vou, porque alguém me disse um sim. E quem me disse um sim, ele é criador, ele é dono, ele é poderoso, ele pode mudar. Eu vou enfrentar porque ele está comigo. Aleluia. E essa mulher faz isso. Quando ela chega para o profeta e diz assim, não tenho. Mas o que tenho é pouquinho. Não vai se vir. Ele diz, é isso que eu quero. Eliseu diz, é isso que eu quero. Vai, entra na tua casa. Leva teus filhos para lá. E eu aprendo outra coisa nesse processo, irmão. Que esse momento em que Elias diz assim, Eliseu diz, olha, entra na tua casa, fecha a porta. É um lugar secreto. Porque eu entendo que Deus gosta de agir no secreto. Você já ouviu ele falar no seu coração no secreto? Às vezes você vem para a igreja, ele não fala. Mas quando você chega em casa, se ajoelha, ele fala contigo. Porque ele é um Deus também que fala no secreto. Aí ele diz assim, pega a tua família. Porque talvez se eu fizer um milagre assim, as pessoas não vão entender. O milagre é para mostrar a você que eu estou contigo. Não é para ninguém ver. Entra na tua casa, fecha a porta com os teus, porque vai ser lá aonde eu vou fazer o milagre, naquilo que não existe. Agora não pega poucas vasilhas. Pega muito, acredita no que eu estou te falando, o profeta estava dizendo. Porque a tua bênção, a tua fé, o milagre vai acontecer se você crer. As bênçãos vão chegar para você se você crer no que eu estou te dizendo. Pega as panelas, está vazia, não tem nada, mas tem um pouquinho de azeite, eu vou multiplicar. E assim ele tem feito, confie naquilo que ele te disse. Acredite no que ele te disse, porque um dia, irmãos, eu guardo isso dentro do meu coração. Foi falada uma palavra para mim um dia. Eu não esqueço nunca. Quando eu estava muito lá, perdido, jogado, alguém disse assim, você não. Aquilo doeu no meu coração. Eu chorava. E eu sei o que eu passei. Mas alguém um dia, pastor Hilton, me lembro muito bem disso, ele disse assim, Deus é contigo. Deus tem uma história com você. Deus vai colocar em você em lugar onde as pessoas vão dizer como é que ele faz. Como é que ele está aí, de onde ele saiu. E Deus faz assim. Mas eu guardei aquela palavra no meu coração e disse assim, eu não vou aceitar. E eu disse, eu vou enfrentar as dificuldades, vou lutar. Porque senão não vai ser o processo para fazer eu parar. Mas eu vou buscar o alvo, porque eu sei que tem alguém que trabalha ao meu favor. E deixa eu dizer uma coisa para você hoje aqui. Talvez você entrou assim aqui hoje. Talvez você entrou triste, ouviu um não. Já te bateu em várias portas, tentou de várias formas. Mas ele disse para mim e para você, como disse lá atrás, uma palavra que ele disse ao seu filho Abraão, que seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então a minha família está inclusa e a sua também. Se a tua família está no meio, a bênção chegará na tua casa, irmão.
Tenha fé nessa noite, a bênção chegará na tua casa. Agora é preciso confiar, é preciso temer a Ele, é preciso servir a Ele, confiar, porque vai acontecer. Se Ele disse que as bênçãos chegarão na tua casa, chegará. Aleluia. É confiança. Glória a Deus. Mas como eu falei, essa mulher movida. Porque o que fez essa mulher buscar a Deus foi a necessidade financeira. Talvez você veio aqui hoje. E o que te trouxe aqui? O seu coração foi movido pelo quê? Porque eu sei que muitas vezes nós escutamos, eu vou para a igreja atrás de uma bênção. Porque eu estou passando por isso. Vou orar. Vou fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. O que eu sei é que Deus só vai agir quando você reagir. E Ele diz hoje para você, insista. O não é o fim. E quando ela entra na sua casa, que faz o processo, eu fico pensando e imaginando, imagina comigo, irmão. As vasilhas vazias, um pouquinho de azeite. Aí essa mulher ficou pensando, como é que eu vou fazer? Eu começo daqui para lá, eu derramo um pouquinho em cada um, não sei. Mas a Bíblia diz que quando ela começa a derramar o azeite, aleluia. Aleluia. Se você é vaso, para Ele te encher, você precisa estar vazio. Porque se você estiver cheio de coisa ruim, não vai adiantar o azeite. Você precisa se esvaziar. E se você hoje veio vazio, Ele está com azeite para te encher. E ela começa a derramar o azeite e diz que a botija encheu. Aí o filho diz, mãe, essa já está cheia. Aí ela diz, pega outro. E aí ele enche outro. Mãe, a segunda já encheu. A terceira está cheia. A chegar um ponto dela dizer, o filho dizer, mãe, não tem mais vasilha. Deus multiplicou. Quantas vezes na tua casa Ele se revelou a você? Quantas vezes Ele mostrou que está contigo, enchendo, guardando, protegendo, não deixando faltar o azeite, a unção, a farinha na botija, e você fica desesperado. Aí Ele diz assim, foi dada uma palavra a você, eu falei para você, olha, a tua esperança está lá, ela está viva. Olha para o alvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também eu gostaria rapidamente de falar da mulher sunamita. Porque existe uma diferença entre uma e outra. Mas as duas foram movidas por uma necessidade. A viúva do capítulo 4, a partir do verso 1, diz que ela perdeu o seu marido e estava em crise financeira. A segunda é o exemplo. Ela tem marido, mas não tem filhos. Percebeu? Essa tinha 2, ela não tinha nenhum. Essa era rica. A viúva do capítulo 4 estava passando um momento financeiro. Mas ela percebeu que aqueles homens que toda vez passavam eram homens de Deus. Preparou um quarto. Porque quem se encontra uma vez com Deus vai querer estar sempre perto dele. Aí ela disse assim, ó, eu ainda não entreguei minha vida, eu ainda não sei, mas eu sei que esses homens é diferente. Vou preparar, meu esposo, um quarto para eles. Para todas as vezes que ele passar, ele parar aqui para comer pão. Porque quando ele está aqui, há uma paz que eu não consigo explicar. Mas ela tinha necessidade de conhecer a Deus. E o texto diz que, quando ali está Eliseu e o seu servo, aí Eliseu diz, essa mulher é muito boa conosco. Toda vez que eu chego aqui, ela se preocupa, ela faz pão para mim, quentinho. Ela ajeita as coisas, a gente come. Eu queria fazer alguma coisa por ela. Aí o seu servo diz, faça alguma coisa, Senhor, por ela. Chama ela. Aí quando ela chega na porta, aí Eliseu diz assim, eu posso te ajudar com alguma coisa? Eu posso falar com os homens, o rei dessa cidade. Ela disse, não, eu não preciso de nada, eu estou muito bem financeiramente, eu não preciso de nada.
O que eu quero é que o Senhor fique aqui na minha casa. Mas ele sabia que tinha uma frustração dentro daquela mulher. Tinha algo que aquela mulher sofria. Porque ela pensava lá na frente. Porque o texto diz também que essa mulher não poderia ter filhos. E o seu marido era velho demais. A esperança para um futuro, se o seu marido morresse, ela não tinha, porque não tinha condição de ter filho. Aí o jovem diz assim: meu senhor, ela não tem filhos. Aí o profeta chega para ela, no verso 16 e 17, num tempo determinado. Porque eu aprendo que Deus vai no nosso íntimo, Ele trabalha no íntimo. Tem coisa que você não revela a ninguém, mas tem coisa que Ele revela a você e diz assim: eu estou trabalhando naquilo, tá? Eu estou trabalhando naquela situação que parece ser difícil. Aquilo que você sonhou por tanto tempo. Mudança de alguém. Ah, Senhor, como eu oro para que essa pessoa mude. Ah, Senhor, quando ele se converter, você estava na igreja. Quando você sonhava por isso, ele se converteu, você deixou o caminho. E aí Deus, agora vou trabalhar no teu íntimo, vou falar contigo no teu íntimo. E é nesse processo que ele começa a trabalhar e diz assim: olha, no dia determinado da vida, vai se passar o tempo, se tu quiser acreditar ou não, mas eu vou lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Num tempo determinado, tu irás abraçar um filho. Aí essa mulher disse: eu não quero, eu não posso, eu sou estéril, o meu ventre é seco, o homem que mora comigo já é velho, não tem condição, eu não quero, não minta para mim. Aí o profeta diz: se recebe ou não, vai acontecer. E a Bíblia diz que no tempo determinado, ela estava abraçando um filho, porque o Deus que promete, Ele não mente. Pode se passar o tempo, pode se passar os meses, o segundo, mas o que Ele disse para você, diga para o seu irmão, vai acontecer. Você tem fé nisso? Vai acontecer. E ela abraçou o filho, e agora está feliz. Recebeu. Deus trabalhou no íntimo, naquilo que lhe machucava. Mas a Bíblia diz, já convido o grupo de louvor. Nosso irmão Eliseu, vamos cantar um louvor. Mas a Bíblia diz que num tempo, já vou encerrar, tenho 6 minutos. Diz que o seu filho estava trabalhando com seu pai no campo, na colheita. Sentiu uma dor de cabeça, foi para casa e morreu. Aquilo que era a sua frustração, Deus deu e Ele levou. E agora aquela mulher em desespero diz: eu não queria, Ele mentiu para mim. Aí ela deixa o seu filho no quarto, deitado, e vai atrás do profeta. Seu marido diz: ela não conta nada, não é lua nova ainda, porque você vai procurar o profeta. Você não quer ter com ele. Vai, no meio do caminho, o servo do profeta vê aquela mulher e vai em encontro e diz, pergunta a ela: e aí, está tudo bem? Ela diz: está tudo bem, mas não é com você, é com o profeta que eu quero. Aí quando ela chega diante de Eliseu, ela diz assim: olha, você mentiu para mim. O filho chegou, mas Deus levou. Estou de novo sofrendo. Eliseu, eu me lembro da passagem de Jesus. Jesus disse assim: Marta, não é para a morte. Ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não. Ele trabalha no não, irmão. Aí Jesus diz assim: ele vai ressuscitar, Marta. Eu sei, Senhor. Um dia ele vai se encontrar contigo lá na glória. Ele disse: não, não é para a morte. Me leva lá. E quando essa mulher chega diante de Eliseu, ela chorando, sofrendo, se humilha. Eliseu diz ao seu jovem e diz:
pega o bastão, vai na casa da mulher e ressuscita o jovem. Quando o jovem chega lá, toca no morto, levanta, e nada. Aí eu pergunto, como já falei uma vez na igreja, onde é que está o problema, irmão? Não é no bastão. No problema é quem está levando o bastão. O jovem não tinha unção para fazer isso. Aí Eliseu pega o bastão e diz: vamos para a tua casa. Da mesma forma a história estava sendo repetida, porque Elias fez isso. Ele deita naquele quarto, fecha a porta. A Bíblia diz que boca com boca, nariz com nariz, olho com olho, sopra, e o jovem se levanta. Aleluia. Aí ela sai do quarto, fecha a porta e diz aqui: eis o teu filho. Aquilo que ele te prometeu foi para provar a tua fé, a tua fidelidade. É impossível, mas ele pode mudar a tua história. Levanta e vamos adorar ao Senhor. Você pode dizer palavras a Ele, você pode glorificar a Ele. Ele hoje quer ouvir o teu clamor. Oh, aleluia. Feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Está tudo propício, Senhor. Todas as músicas que foram cantadas, o Senhor trouxe as pessoas certas hoje aqui. Aleluia. Não é coincidência. Não é coincidência. Talvez você esteja pensando: é porque Ele me viu aqui. Não, é porque Ele quer tratar contigo hoje. Você tem corrido, Ele quer tratar hoje. Adora o Senhor. Todos veem minha dor. Oh, aleluia. E o meu clamor. Você tem andado em tantos caminhos feios, lugares onde Ele não tem prazer de estar. A multidão tenta me impedir. E o impossível cessa o meu clamor. Às vezes você ora assim, pedindo socorro, desesperado. Socorro parece não se ouvir. Em teu sorriso não se vê. Você já não ri mais. Não tem mais sorriso no seu rosto. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir. Sem meu milagre alcançar. Então nessa noite levanta a tua mão e declara isso. É impossível, mas Deus pode mudar. Ele pode mudar o quadro da tua história. O quadro da minha história. Oh, aleluia. Mas o que peço sei que podes fazer. Sobre os teus braços descansar. Oh, aleluia. Adora, 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 adora. Oh, aleluia. Diz palavras a Ele. Se Ele está falando contigo, ora. Diz palavra, glorifica a Ele. Oh, Deus. Todos veem Aleluia. minha dor. Aleluia. E o meu clamor parece. Fica à vontade, se você quiser chorar, chora diante da presença dEle. Se tem uma coisa que Ele gosta, é quando os seus filhos se quebrantam diante, que adora, que chora. E o impossível cessa o meu clamor. Meu grito de socorro. Meu grito de socorro parece não ter fim. E meu sorriso não se vê mais. Vou crer contra a esperança. Vou crer contra a esperança e não deixá-lo ir. Sem meu milagre alcançar. É impossível.
sobre os teus braços descansar. No silêncio, No silêncio vi que não estou só. Seu amor me atraiu para ti. Tua virtude hoje me alcançou. eu posso voltar a sonhar. Oh, sonhe, sonhe, sonhe. Posso voltar a sonhar. E só a igreja declara. E a igreja declara. É impossível, mas Deus pode mudar. Declare isso com fé nessa noite. O quadro, O quadro da minha história. se você crê com os olhos da fé, ele já está trabalhando. Mas o que peço Aleluia. que podes fazer, sobre os teus braços descansar. Aleluia. Agora eu convido a igreja a fechar os seus olhos. Por um minuto. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades.